presidente Bolsonaro ele teve duas vitórias no STF. Uma delas em relação a acusações feitas durante a CPI da Covid. Outra delas, uma queixa-crime que foi apresentada contra o Bolsonaro por uma deputada, se tornou deputada agora trans, a Erika Hilton, graças a uma fala do Bolsonaro. Segundo Bolsonaro, essa queixa-crime que foi arquivada, segundo Bolsonaro, Joãozinho nasce Joãozinho e tem que ficar como Joãozinho. E Mariazinha nasce Mariazinha e tem que ser Mariazinha a vida toda. Então, foi apresentada uma queixa-crime contra Bolsonaro por homofobia em virtude dessa fala de Bolsonaro, o que foi arquivado agora pelo Dias Toffoli, tá? Que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa matéria, esse editorial, tá aqui na Veja que eu trago para vocês. E com relação à CPI da Covid, alguns parlamentares, inclusive o próprio Randolph, apresentaram esse pedido, foi encaminhado esse pedido de condenação do presidente Bolsonaro lá no STF pelo crime de pandemia, ou seja, espalhar a Covid por não usar máscara, dentre outras ações. Dias Toffoli falou que não há justificativa e que se for aplicar esse crime em relação ao Bolsonaro, grande parte da população brasileira acaba indo para a cadeia. Então não há justificativa, não tem razão de ser. E que as ações pessoais do Bolsonaro não devem ser levadas em consideração nesses atos aqui como presidente. Ou seja, não se justifica a condenação. Essas decisões do Dias Toffoli foram dadas com base no pedido da própria PGR, tá? A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento por falar quase que declarar que as denúncias feitas contra o Bolsonaro eram meramente políticas, não tinha fundamento jurídico nenhum. Quais os dois pontos aqui? O primeiro ponto, as acusações em relação ao Bolsonaro, dizendo que ele é genocida. Bolsonaro pode impetrar, inclusive, ações com indenização por dano moral contra os parlamentares, deputados, senadores e inclusive o próprio presidente Lula, dizendo que ele é genocida. Porque agora, com essa decisão do STF, ele já se protege mais em relação às acusações feitas contra ele. Então, assim, foi uma grande vitória e isso afasta cada vez mais a narrativa contra Bolsonaro de que ele deverá ser preso, de que ele poderá ficar inelegível. A gente vê cada vez mais esse discurso sendo minado. O próprio ministro da Justiça, o Flávio Dino, comunista, ele deu declaração que talvez essa questão de Bolsonaro preso é mais da cabeça dele, que ele não vai ser perseguido politicamente aqui no Brasil. Ora, a gente sabe muito bem que eles fizeram um eloquente discurso falando que iam prender Bolsonaro. Chegou ao ponto de ministro do STF dar declaração para jornais de que não vão prendê-lo, mas vão torná-lo inelegível. Ou seja, chega a ser crime do ministro do STF falar isso. Ele não pode antecipar os resultados da sua decisão. É absurdo. Mas, com essa decisão do Dias Toffoli, com certeza, uma grande vitória para Bolsonaro e os apoiadores de Bolsonaro também. Veem isso de bons olhos, né? Com bons olhos. Vamos falar agora do ministro Gilmar Mendes, pessoal. O ministro Gilmar Mendes está no noticiário aqui do nosso canal frequentemente, né? E dessa vez por algo que não foi tão bom para ele. Não sei se você conhece o advogado, o Carvalhosa, Modesto Carvalhosa. Vou explicar para você a situação. E essa matéria foi publicada aqui na Folha de São Paulo. Gilmar Mendes é condenado a pagar 50 mil a advogado por danos morais. Desde 2019 corre esse processo. O Gilmar Mendes, em entrevistas, e inclusive em plenário lá do STF, ele chegou a falar que Modesto Carvalhosa nem professor era um professor de mentira, de araque. Sendo que é público e notório que ele foi professor durante muito tempo, inclusive em instituições superiores. Ou seja, uma nítida mentira e fake news do ministro Gilmar Mendes, com o único intuito de desabonar e desclassificar o Modesto Carvalhosa. O grande ponto aqui, que incomodou muito, é porque o Carvalhosa deu entrada num pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes. Pedido esse que, como todos os demais pedidos feitos, centenas de pedidos feitos contra o ministro do STF,
nunca tiveram andamento. Então, se tornou ali uma briga pessoal entre o Carvalhosa e o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes também acusou o Carvalhosa de ser corrupto, de ter feito negociações com juízes da Lava Jato, porque o Carvalhosa atuou na defesa de empresas que foram condenadas pela Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes, então, foi instado na justiça, o Carvalhosa entrou contra o Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes foi condenado a indenizar em R$50 mil por danos morais o Modesto Carvalhosa, e agora ainda cabe recurso, tá? Já foi o Tribunal de Justiça de São Paulo que decidiu, cabe embargos declaratórios para o próprio Tribunal, TJ de São Paulo. Duvido muito que essa decisão seja mudada, mas cabe recurso ao STJ. E ali mora um problema. E também a gente sabe que esse recurso pode chegar ao STF. Aí a gente sabe que não vai dar em nada, vai acabar dando em pizza. Outro